a tristeza bate em retirada, coisa boa, né? Glória a Deus, gente. Privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, pastor Márcio, toda essa família. A gente tem uma aliança. Muito feliz por ver tudo que Deus tem feito aqui em Guaxupé. E sabe, quando eu cheguei aqui, eu percebi muito isso de Deus no meu espírito. E eu creio que Deus, Ele está alinhando vocês para aumentar a medida. É como se Ele estivesse esticando um pouquinho mais a régua. Então eu vou te falar, talvez você se depare com um pouco de desconforto nos próximos meses, nas próximas estações. Mas eu quero te lembrar que assim como a dor do crescimento, durante a sua adolescência, quando o seu corpo começou a se desenvolver, você começou a sentir dores no joelho, dores no cotovelo, mas com o tempo você foi se desenvolvendo. E é por isso que eu quero que você se prepare para um tempo de desconforto, porque o desconforto está apontando para um crescimento que vai acontecer na sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Antes da gente entrar nessa palavra, nesse texto do Evangelho de Mateus, eu quero falar sobre algo que Deus tem ministrado no meu coração. E o tema dessa noite é: eu quero viver algo novo. Quantos aqui desejam viver algo novo de Deus? Sabe, na maioria das vezes a gente acaba sendo moldado pelas circunstâncias ao nosso redor. E a grande verdade é que tem muita gente que não acredita mais em milagre porque não vê milagre acontecer. Tem muita gente que não acredita mais no novo de Deus porque não vê Deus fazer coisas novas. E é por isso que a gente precisa entender a nossa caminhada com Deus, meu irmão. Para caminhar com Deus é o seguinte: é como se a gente aceitasse de Deus assim: ei filho, vai na frente porque no caminho eu te explico. Vai indo que no caminho eu encontro você. Não precisa fazer sentido no começo, porque no meio do caminho você vai começar a entender. É por isso que talvez você esteja no meio de um processo. Pastor Felipe, eu tenho uma palavra, Deus me deu uma palavra. Pois é, então se Ele deu uma palavra, começa a caminhar em direção a essa palavra. Mas Ele não me falou que eu ia viver o que eu ia estar vivendo. Pois é, mas isso que você está vivendo vai te preparar para chegar no lugar que Ele tem para você. Quem está comigo aqui, dá uma glória a Deus. Repita isso comigo: felicidade não tem a ver com facilidade. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele sempre disse que valeria a pena. É por isso que tem algumas coisas que estão sendo tão difíceis na sua vida, porque quando você chegar no lugar que Deus traçou para você, meu irmão, você vai olhar para trás e vai falar: se não fosse aquele gigante, se não fosse aquilo que se levantou contra mim, eu não estaria pronto para estar em lugares que Deus me colocou hoje. Por isso eu vou te falar uma coisa: os seus problemas de hoje, Jesus. Aquilo que era ferida na vida de alguém a partir de hoje, creia nisso em nome de Jesus. Agora, é incrível que Deus, Ele revela o processo. Então, pastor, eu já recebi a palavra, eu entendi a direção, eu não recebo a explicação, mas no meio da minha caminhada se levantou uma tempestade. E sabe qual é a parte boa de tempestades, de gigantes? Que são em estações como essa que a gente conhece o caráter de Deus. É por isso que Deus permite algumas coisas. Nem tudo que acontece na sua vida é Deus quem faz, mas é Deus quem permite. A Bíblia fala sobre isso. Tenha maturidade para entender em nome de Jesus. Não foi Deus quem criou esse problema, mas foi Deus quem permitiu esse problema. Porque a prova da sua fé vai gerar perseverança, e a sua perseverança vai fazer com que você seja aprovado diante de Deus. Então olha só, a gente está falando sobre viver algo novo. Pedro recebe a direção sem necessidade de explicação, mas no meio da palavra, no meio da direção, chegando próximo do destino que Deus deu para ele, a tempestade começa. E aí ele conhece o caráter do Deus que ele serve. Sabe por quê? Porque quem quer viver o novo de Deus precisa entender que Deus vai sempre ter um jeito novo de chegar até você. Por isso posso te falar uma coisa: não coloque Deus dentro de uma caixinha. Não ache que Deus vai falar do jeito que você quer, que Ele vai fazer do jeito que você acha que tem que ser feito. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não é do jeito que a gente pensa. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então receba isso em nome de Jesus. Quando Jesus começa a andar sobre as águas em direção a Pedro,
Ali ele starta algo dentro de Pedro. Ele fala: Pedro, está vendo eu andando sobre as águas? Se eu posso fazer, você também pode. Seria muito lógico Jesus aparecer dentro de um barco para ir de encontro com os discípulos numa tempestade. Mas quem quer viver algo novo precisa experimentar algo novo de Deus. E é por isso que Ele chega por lugares aonde você menos espera. Posso declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus? No meio do seu processo, Deus vai aparecer por lugares onde você menos espera. No meio do seu processo, Deus vai aparecer por lugares onde você menos espera. Aonde você menos esperar, é de um jeito novo, é com uma palavra nova, é de uma maneira nova. Fica tranquilo, no meio dessa tempestade, Deus está indo de encontro ao seu favor. Ei, essa tempestade já tem prazo de validade para acabar. Deus está indo ao seu encontro. Se você crê nisso, aplauda o nome dEle, faça barulho a Ele. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quem está percebendo a presença de Jesus aqui? Quem quer que eu pare e dê glória a Deus? Ah, vocês estão espertos, hein, gente? A palavra continua, e aí ela fala que quando Jesus começa a andar sobre as águas de um jeito novo, Ele não veio num barco, Ele não veio de outro jeito natural, Ele veio de uma forma sobrenatural. E aí sabe o que acontece? Que o sobrenatural, o novo de Deus, mas não assustou quem tinha fé. Porque para quem tem fé já está habilitado por aquela palavra que Jesus falou: em meu nome vocês farão obras maiores do que a minha. Se Jesus andou sobre as águas, por que é que eu não vou andar? Se Jesus multiplicou pães e peixes, por que é que eu não vou andar? Por que é que eu não vou multiplicar? Se Ele já me habilitou para fazer isso, meu irmão, creia nisso. Mas a segunda chave que eu aprendo aqui é que a gente precisa enfrentar os nossos medos. Vira para quem está do seu lado e fala: enfrente os seus medos. Versículo 26 fala que os discípulos olham Jesus e falam: é um fantasma, gritaram com medo. E Jesus fala: coragem, sou eu, não tenham medo. E meu irmão, para pensar, deixa eu te fazer essa pergunta: quanta coisa seria diferente na sua vida se você não tivesse medo? Você já parou para se perguntar nisso? Quanta coisa estaria diferente na sua vida se você não tivesse medo? Medo de não dar certo, medo de errar, medo dos outros falar, medo da sua família pensar, medo. Sabe qual é o problema do medo? Que o medo, ele é o maior abortador de destinos. Porque a função do medo é paralisar. Irmão, vou te falar isso com muito temor em cima do altar de Cristo. Você pode passar a sua vida toda na igreja, orando, jejuando, lendo a Bíblia, indo na vigília, mas se você tiver medo, toda vez que o inferno olhar para você, ele vai falar: ei, com esse aí não precisa fazer nada porque ele está com medo. E gente que tem medo vive paralisada. Gente que tem medo nunca viu o que Deus tem para a sua vida. Gente que tem medo nunca vai ser quem Deus criou para ser. Por isso o meu conselho para você hoje é: não tenha medo, tenha fé. Será que você pode virar para quem está do seu lado e falar: não tenha medo, tenha fé? Porque o medo paralisa. Só que o medo também tem a parte boa. Sabe qual é? Que o medo gera dependência. Já percebeu uma criança quando ela está com medo, para quem que ela corre? Ela corre para os braços do pai. A única virtude que o medo pode gerar em você é saber que você depende de Deus para fazer muitas coisas na sua vida. Sabe, tem coisas que eu tenho vivido ultimamente, que eu tenho falado para Deus dentro de um avião, indo para algum lugar, para um destino que Ele apontou, mas Ele me mandou, Ele deu uma direção, mas não me deu explicação. E no meio desse processo, eu dentro de um avião vou falando com Deus e falo: Senhor, por que eu? Por que o Senhor me escolheu para algo tão desconfortável, para algo que eu nem me imaginava fazendo isso? E na realidade a gente precisa entender que tem duas vozes que falam dentro de nós: a voz da fé e a voz do medo. E qual é a voz que a gente vai alimentar? Porque a voz da fé é a voz de Deus, mas a voz do medo não é a voz de Deus. Toda vez que a fé fala, ela vai mostrar algo ilimitado. Toda vez que o medo falar, ela vai te falar para você: não pode, não é possível, não vai dar certo, você não consegue, você não nasceu para isso. E tudo isso é o que Deus não falou a seu respeito. E quando eu me deparei com essa voz falando dentro de mim, eu falei: opa,
eu estou alimentando a voz errada. Eu lembro que uma vez um amigo meu falou assim para mim: Felipe, eu lembro desse processo, eu já vivi esse processo que você está vivendo, e eu quero te dar um conselho. Toda vez que você estiver com medo, vai com medo mesmo. Você já ouviu essa frase? Se der medo, como é que é a frase? Se der medo, vai com medo mesmo. Poxa, eu ouvi aquilo e falei: caramba, tá certo. Se der medo, vai com medo mesmo. Mas aí, quando eu falei isso, eu falei a voz do medo falando comigo, e eu lembrei daquele conselho do meu amigo, que se der medo, vai com medo mesmo. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: Felipe, não, está errada essa frase. Se der medo, não vai com medo mesmo não. Porque no Evangelho de 1 João, capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus que fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Por isso, toda vez que der medo, não vai sozinho, vai com Deus, porque Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai desatando o que Ele tem que desatar. Se der medo, não vai com medo, vai com Deus, porque Ele vai abrindo o caminho, Ele vai falando para você: ei filho, pisa aqui porque eu conheço o caminho, e quando você caminha onde eu caminhei, você chega onde eu quero que você chegue. Não vai com medo, vai com Deus, porque Ele já trilhou o caminho que você vai chegar. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: se der medo, não vai com medo não, vai com Jesus. Agora, meu irmão, existiam 12 homens no barco, só que existia dois tipos de pessoa naquele barco: gente que tinha fé e gente que era incrédulo. É por isso que, deixa eu te falar uma coisa, a gente está falando de uma tempestade. Repete comigo: tempestade. Tempestade vai vir para todo mundo, para quem é bom, para quem é ruim, para quem tem fé, para quem não tem, para quem é ímpio, para quem é filho de Deus, para todo mundo vai se levantar a tempestade. Só que sabe que é a parte que eu gosto de Pedro aqui? No meio de 12, somente um teve fé, porque 11 teve medo. Por que somente um teve fé? Porque Pedro faz uma pergunta para Jesus no seguinte: Senhor, se és tu. O se és tu é uma condição, meu irmão, porque pode ser como pode não. Só que olha a fé, olha a ousadia de Pedro. Senhor, se és tu, me chama para ir sobre as águas contigo. Posso te falar uma coisa? As suas maiores oportunidades estão por trás das suas maiores adversidades. Vou repetir isso para você de novo. As suas maiores oportunidades estão por trás das suas maiores adversidades. Sabe por quê? Porque todo problema é uma oportunidade de tornar Deus conhecido na sua história. É por isso que no meio do problema tem gente que adora a Deus e tem gente que reclama. Só que quem está adorando está recebendo o favor de Deus. Quem está reclamando não recebe nada. Aliás, está se atrasando. Quando Pedro fala: Senhor, se és tu, me chama para ir ter contigo sobre as águas, ele teve uma mentalidade de fé, meu irmão. Não é uma mentalidade de incredulidade. Para pensar, se no meio dessa tempestade, se essa tempestade se levantou, será que não é Deus que permitiu isso para tornar o nome dele conhecido na sua história? Se não houver milagres, como é que vão crer que ele é o Filho de Deus? Pelo que é que a gente quer ser conhecido? Por aquilo que nós estamos fazendo, por aquilo que Deus está fazendo através de nós. É por isso que eu creio que no meio das nossas adversidades, Deus vai fazer um milagre tão grande através dos nossos passos de fé, que tem gente que vai olhar para a nossa vida e vai falar assim: ei, eu não sei aonde foi que o seu casamento se levantou, eu não sei como foi que a sua empresa se reergueu, eu não sei como é que você saiu daquela cama de hospital, eu não sei como é que você venceu essa depressão, eu não sei como que foi que o seu filho saiu das drogas, eu não sei como o seu marido voltou para casa e saiu das bebidas. Ei, mas eu quero viver aquilo que você está vivendo. Existe um semblante diferente no seu rosto, existe uma energia diferente em você, e quando falarem isso, você vai falar: não é uma energia, é o Espírito Santo de Deus, é Ele quem está fazendo isso na minha vida. Então posso te dar um conselho? Começa a transformar suas adversidades nas suas oportunidades. Agora eu gosto porque Pedro fala: Senhor, se és tu. Poderia ser e poderia não, mas Pedro, no Evangelho de Lucas, já havia tido uma experiência de tirar o pé para fora do barco com Jesus. Como isso? Naquela ocasião em que Pedro, junto com os discípulos, estava
pescando no meio do mar, e naquela noite ele não pescou nada, mas aí quando ele volta, Jesus vira para ele e fala: Pedro, empresta o teu barco que eu vou subir sobre ele, eu vou pregar para uma multidão, mas logo em seguida pega o teu barco, vai para o meio do mar, vai um pouco mais longe, um pouco mais profundo, e sobre a minha palavra lança as tuas redes. Deixa eu te falar uma coisa, Pedro era um pescador experiente, mas Pedro era um discípulo obediente. Sabe por quê? Porque para Deus, obediência vale mais do que experiência. Deus não está interessado no quanto você sabe, Deus está interessado no quanto você está disponível para aprender com Ele. E quando Pedro, na palavra de Deus, de Jesus, ele lança as redes, a Bíblia fala que houve tanto peixe nas redes, que os barcos quase começaram a afundar. Então quando Pedro recebe uma palavra de Jesus, nessa segunda ocasião ele fala: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Sabe por que ele falou isso? Ele falou assim: eu quero ouvir a voz de quem ele vai falar. Porque na hora que Jesus falar, eu conheço muito bem qual é a voz dele. Qual é a voz que você tem ouvido, meu irmão? Afinal de contas, no meio de tantas vozes que têm falado sobre nós, pelo que é que a gente tem se movido? Pela informação que o homem carrega, ou pela revelação da palavra de Cristo que tem sobre cada um de nós? Quando Jesus fala, vem, Pedro fala assim: opa, eu conheço essa voz, porque afinal de contas, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então posso te falar uma coisa: não alimente a voz do medo, não alimente a voz da mentira, não alimente a voz da depressão, não alimente a voz da amargura, não alimente outras vozes que não é a voz de Deus ao seu favor, porque tudo aquilo que não é a voz de Deus para a sua vida é apenas um ruído. Então meu conselho para você é: abaixe os ruídos e aumente o volume da voz de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Deus nunca vai precisar gritar para quem está sempre perto dele. Na medida que você está mais próximo de Deus, mais você vai saber discernir que é a voz dele falando com você. Então vira para quem está do seu lado e fala: vença. Não, fala com fé, fala: vença os seus medos. Enfrente os seus medos todos os dias. E se der medo, não vai com medo não, vai com Jesus, porque Jesus vai na frente e Ele vai abrindo o caminho para você. Amém? E a terceira chave que eu aprendo é que para a gente viver o novo de Deus, para a gente romper com a nossa zona de conforto, para a gente experimentar e viver aquilo que a gente nunca viveu, a gente precisa dar passos de fé todos os dias. Repete isso comigo: passos de fé. Por que passos de fé, meu irmão? Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Naquela ocasião, Pedro já havia pisado sobre a areia, Pedro já havia pisado sobre a pedra, Pedro já havia pisado sobre a grama, Pedro havia já andado sobre muitos lugares, mas Pedro nunca havia andado sobre as águas. Só que sabe qual é a vantagem de quem tem fé? Que quem tem fé sabe discernir a voz que guia. E quando Deus disse vem, o vem é a garantia de que já deu certo. Meu irmão, receba isso em nome de Jesus. Se Jesus não mandou você tirar o pé para fora do barco, fique onde você está. Mas se Jesus mandou você tirar o pé para fora do barco, chegou o tempo de você viver o sobrenatural. Chegou o tempo de você começar a caminhar sobre as águas. Chegou o tempo de você viver aquilo que você viveu e nunca experimentou. Sobre a sua vida, receba isso em nome de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Creia nisso. Chegou o tempo de viver o sobrenatural de Deus na sua história. Se você crê nisso, aplauda Ele o mais forte que você puder. Aleluia. Agora a fé de Pedro fez ele andar sobre as águas. Quando ele pegou o vem de Jesus, ele teve que ter um passo de fé. Repete isso comigo de novo: passo de fé. Sabe por quê? Porque quem quer viver o sobrenatural precisa fazer o natural. Sabe quando o problema começa, meu irmão? Quando a gente começa a terceirizar para Deus aquilo que a gente precisa fazer. E tem muita gente se acovardando por trás de uma espiritualidade que na realidade é uma grande religiosidade.
Sabe por quê? Deus não me falou, Deus não me mandou, Deus falou para eu ficar, Deus falou para eu ir. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Naquela ocasião, Jesus falou vem, mas quem tirar o pé para fora do barco foi Pedro. Por isso posso te falar uma coisa: Deus vai fazer toda a parte dele, menos a sua. Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Por quê? Porque Ele te chama para andar sobre as águas, mas quem tem que tirar o pé para fora do barco é você. Não terceirize para Deus aquilo que você precisa fazer. E aí eu gosto da fé de Pedro, porque nessa passagem tem muita gente que fala: mas Jesus falou para Pedro, homem de pouca fé, por que você duvidou? Duvidou de talvez andar sobre as águas, porque perdeu o foco, parou de olhar para quem chamou ele e começou a olhar para a ventania, para a tempestade que estava à sua volta. Nunca se esqueça, quando você chegar no destino que Deus te prometeu, nunca se esqueça quem foi que te colocou. No meio do processo, quando você estiver vivendo o que ninguém estiver vivendo, não tire os olhos de Jesus. No meio da tempestade, não olha para o gigante, não olha para a tempestade, porque mantém os olhos fixos em Jesus. Porque se seu foco estiver nele, nada vai te paralisar. E aqui eu vejo a fé de Pedro, meu irmão. Porque por mais que ele começou a submergir, quando Pedro no meio daquele mar, ele começa a afundar, diante dele ele tem 11 homens dentro de um barco, e um homem do outro lado que para ele é Jesus, mas que para 11 homens é um fantasma. E sabe qual é a parte mais linda dessa história? Quando Pedro começa a afundar, ele tem duas opções: ou ele pede ajuda para 11 homens num barco, ou ele pede ajuda para Jesus. Para quem é que você pede ajuda quando você começa a afundar? Para onde é que você busca socorro? Aonde é que você tem buscado refrigério quando mais você precisa de refrigério? Sabe por quê? Porque Pedro não titubeia quando ele pode escolher. Ele tem o poder de decisão. Eu tenho a decisão e o poder de voltar para onde eu estava. Mas quando Pedro olha para aquele barco, um lugar de zona de conforto, 11 homens incrédulos lá dentro, quando Pedro olha para aquele barco, ele fala: naquele barco nunca mais. Para aquele lugar de zona de conforto nunca mais. Para aquele lugar de gente incrédula nunca mais. E aí sabe o que a palavra fala? Que Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, socorre-me. Sabe por quê? Porque Pedro sabia em quem ele podia confiar. Meu irmão, pare de pedir aos homens aquilo que somente Deus pode fazer por você. Pare de buscar nas pessoas aquilo que somente Deus pode fazer por você. Pare de olhar para trás. Não olhe mais para trás, não olhe para a zona de conforto, não olhe para o que ficou para trás. Ei, se Deus te chamou, por mais que você submergiu, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque quando você grita socorro, Jesus nunca vai te chamar para um lugar onde a mão dele não possa te levantar de novo. Quando Pedro fala: Senhor, socorre-me, Jesus fala: homem de pouca fé, segura na minha mão. Pega na minha mão, Pedro. Se levanta Pedro, se levanta Pedro, se levanta Pedro, se levanta Pedro, se levanta. E quando Jesus levanta Pedro, sabe o que acontece? Não tem problema se no meio do caminho você começou a andar e começou a submergir. Sabe por quê? Porque agora eu te levanto pela tua mão, e agora eu seguro na tua mão. E a partir de agora, Pedro, você não caminha mais sozinho. Agora eu dou um passo e você dá um passo junto. Agora a gente anda junto sobre as águas. Agora sobrenatural. Agora a gente vai junto experimentar o novo e o inédito de Deus. Ei, eu não sei para quem é essa palavra, mas eu preciso declarar isso. Receba isso em nome de Jesus. Talvez você começou a andar, a tempestade se levantou, você começou a afundar, mas nessa noite Jesus está te pegando pela sua mão direita. Ele está vindo com socorro para você, e Ele está começando a caminhar com você em busca do sobrenatural de Deus. Se prepara, porque algo novo vai acontecer na sua vida. Só quem crê nisso dá um glória a Deus e dá um aleluia. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria que o ministério de louvor subisse para cá. Fala para quem está do seu lado: Jesus nunca vai te chamar para um lugar onde a mão dele não possa te alcançar. Quem quer viver o sobrenatural precisa fazer o que é natural.
Quem quer viver o que ninguém está vivendo precisa fazer o que ninguém está fazendo. Quem quer viver o novo de Deus precisa fazer algo novo para Deus nessa noite. Sabe onde eu concluo essa palavra? Naquela noite Pedro não viveu somente o novo. Porque, entenda isso em nome de Jesus, meu irmão, tem coisa que você vai viver que muita gente também vai viver. Mas naquela noite Pedro viveu o inédito de Deus. É por isso que tem coisa que você vai viver que ninguém vai experimentar, só você e Jesus. O que Deus tem para você não é somente novo, mas é inédito e ninguém pode roubar. A palavra contrária é inveja. Quem torcer contra, ei, vai ter que resistir, porque Deus é na tua história e o plano dele vai se cumprir. Você não vai viver somente o novo, você vai viver o inédito. Você vai viver o que ninguém está vivendo, mas você também vai fazer o que ninguém está fazendo. Naquela noite, quando os 12 homens voltam para casa, os 12 discípulos voltam para casa, 11 homens chegaram em casa completamente seco, somente um homem chegou em casa molhado. Vou repetir isso para você de novo. No final dessa passagem aqui, 11 homens chegaram em casa completamente seco, mas somente um homem, somente Pedro chegou em casa molhado. Pastor Felipe, por que você está falando isso? Nessa ocasião, 11 homens contaram uma história. Somente Pedro falou: eu andei sobre as águas com Jesus. Meu irmão, chegou o tempo da gente parar de ouvir o que Deus está fazendo e a gente começar a construir o novo de Deus junto com Ele. E essa noite Deus está nos chamando para falar: ei filho, eu quero te chamar para andar sobre as águas comigo, mas eu preciso que você tire o pé para fora do barco. Eu preciso que você saia da sua zona de conforto. Eu preciso que você abandone algumas pessoas incrédulas. Eu preciso que você não alimente a voz do medo. Eu preciso que você seja obediente na direção, sem ter a necessidade de explicação. Eu preciso que você dê passos de fé. Talvez você já ouviu Jesus te dizer: vem filho, vem andar sobre as águas comigo, vem viver o inédito comigo. Mas você não teve coragem de tirar o seu pé para fora do barco. Mas essa noite é a sua noite. Nessa noite Jesus está falando para você: vem filho, vem viver aquele sonho que você quer viver. Vem fazer aquilo que você quer fazer. Vem construir o futuro que eu tenho para a sua vida. Vamos construir o futuro junto. É isso que Deus está falando nessa noite para cada um de nós. Por isso eu queria te convidar a fazer isso. Ele nos convida a viver o sobrenatural, mas a gente precisa fazer aquilo que é natural. E se você quer viver algo novo hoje, eu queria te convidar agora a levantar suas mãos o mais alto que você puder. Mas eu queria que do fundo do seu coração você começasse a orar a Deus falando agora: Pai, remove todo o medo da minha vida. Remove toda a voz do medo, toda a voz da mentira, toda a voz da insegurança, da apatia, da covardia. Remove isso, Pai, e começa a pedir para Ele o seguinte: Jesus, me lança da minha zona de conforto, me chama para andar sobre as águas nessa noite, porque eu não quero chegar em casa seco, eu quero chegar em casa molhado. Eu não quero ser aquele que vai ouvir aquilo que o Senhor está fazendo, mas eu quero construir com o Senhor aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. Pai, nós te damos total liberdade e acesso agora. Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós. Nós cremos que existe uma unção de ousadia sendo liberada nessa noite, Pai. Existe o novo de Deus sendo manifesto sobre essa igreja. Eu declaro isso, que em nome de Jesus essa cidade nunca mais será a mesma. Existe uma igreja que é resposta. Existe uma igreja que faz a diferença. E nós estamos aqui para viver o novo de Deus, para provar do novo de Deus. Então, Pai, levanta cada um dos teus filhos agora. Nós estamos dispostos para viver o novo de Deus, e nós queremos tirar o nosso pé para fora do barco, declarando: eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero